Olá, somos estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás. Me chamo Paloma da Silva Cardoso. Eu me chamo Sérgio Manuel. Somos do Polo de Mundo Novo e hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre as hepatites, com a disciplina de conteúdos e processos do ensino de ciências. Primeiramente, o que são hepatites? Hepatite é um grave problema da saúde pública no Brasil e também no mundo, onde que a hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser causada, então, por vírus, uso de alguns remédios, álcool e outras drogas. Além de doenças autoimunes, metabólicas e genéticas, que também podem desenvolver, então, essas hepatites. São doenças silenciosas que nem sempre elas apresentam alguns sintomas, mas quando aparecem podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômito, dor abdominal e assim por diante. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas então pelos vírus A, B e C. Além deles, ainda existe o vírus D e E. Onde que esse último, então, ele é mais frequente na África do Sul e na Ásia. Milhões de pessoas no Brasil são portadoras do vírus B ou C e não sabem. Elas correm o risco das doenças evoluírem e tornarem-se crônicas e causarem alguns danos mais graves ao fígado, como até mesmo cirrose e câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 325 milhões de pessoas em todo o mundo estão vivendo com a infecção crônica por hepatites B e C. Somente no ano de 2015, 1,34 milhões de mortes foram causadas por hepatite viral, onde que esses números eles são comparáveis a mortes por tuberculose e HIV. A evolução das hepatites varia conforme o tipo do vírus. O vírus A e E apresentam apenas formas agudas de hepatite, ou seja, não possuem um potencial para as formas crônicas. Isso quer dizer que, após uma hepatite A ou E, o indivíduo pode recuperar completamente, eliminando o vírus do seu organismo. Por outro lado, as hepatites causadoras pelos vírus B e C e D podem apresentar tanto as formas agudas quanto as formas crônicas da infecção, quando a doença persiste no organismo por mais de 6 meses. As hepatites virais são as doenças de notificação compulsória, ou seja, cada ocorrência deve ser notificada por um profissional de saúde, e esse registro é importante para mapear os casos de hepatite no país. Por quê? Porque ajuda a traçar, então, diretrizes de processos políticas no setor. A meta do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 3 milhões de crianças com a idade de 1 até 2 anos incompletos. Mas você sabe quais são, então, os tipos de hepatite, como nós falamos? A, B, C, D e E? Vamos falar um pouquinho, então, sobre os tipos de hepatite. A hepatite A. A hepatite A é uma doença contagiosa causada pelo vírus A, VHA, e também conhecido como hepatite infecciosa. A transmissão acontece de forma fecal ou oral por contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos que estão contaminados pelo vírus. Os sintomas geralmente não apresentam, porém os mais frequentes são cansaço, tontura, enjoo, vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelos, urina escura e fezes claras. Quando surgem, costumam aparecer de 15 a 50 dias após a infecção. O diagnóstico da hepatite A é realizado por exame de sangue. Após a confirmação, o profissional de saúde indicará o tratamento mais adequado. A doença, então, é totalmente curável quando o portador segue corretamente as recomendações médicas. Como se prevenir, então, da hepatite A? Melhorar as condições de higiene e de saneamento básico, lavar sempre as mãos, consumir apenas água tratada e evitar o contato com valões, riachos,
chafarizes, enchentes ou próximo de onde haja esgoto a céu aberto. Vamos falar um pouco também da hepatite B, né? A hepatite B é um tipo de doença infecciosa, também chamada de soro homóloga, causada pelo vírus B. A transmissão dela, como o VHB, está presente no sangue, no esperma e no leite materno. A hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível. Os sintomas dela, na maioria dos casos da hepatite B, não apresenta sintoma, mas o mais frequente são cansaço, tontura, enjoo, vômitos, febres, dor abdominal e outros. E o diagnóstico dela é feito por meio de exame de sangue específico. E como se prevenir também? Usar camisinha em todas as relações sexuais e não compartilhar objetos pessoais como lâminas de barbear e depilar, escova de dente, material de manicure e pedicure, equipamento, uso de drogas, confecções de tatuagem e também a colocação de piercings. Sobre a hepatite C, a hepatite C é causada pelo vírus C, o HCV, que já tendo sido chamada de hepatite não A, não B, o vírus C, assim como o vírus causador da hepatite B, está presente no sangue. A transmissão dele é pelo compartilhamento de material para o uso de drogas, seringas, agulhas, higiene pessoal, como lâminas de barbear e depilar, escova de dentes, alicate de unhas e outros objetos que furam ou cortam. Ou para a confecção de sem camisinha. A confecção de tatuagem ou colocação de piercings. Os sintomas geralmente são surgimento em pessoas com hepatite C aguda, é muito raro. Entretanto, os que mais acontecem são cansaço, tontura, enjoo, vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelos, urina escura e fezes claras. Quando a infecção pelo HCV persiste por mais de 6 meses, o que é comum em até 80% dos casos, caracteriza-se a evolução para a forma crônica. O diagnóstico depende do tipo do vírus, genotipo, e do comprometimento do fígado, que é a fibrose. Para isso, é necessária a realização de exame específico com biópsia hepática nos pacientes sem evidências clínicas de cirrose e exames de biologia molecular. E como se prevenir da hepatite C? Não compartilhar com outras pessoas nada que possa ter contato com o sangue, como seringas, agulhas e objetos cortantes. Entre a vulnerabilidade individuais e sociais deve ser considerado o uso de álcool e outras drogas e a falta de acesso à informação e aos insumos de prevenção como preservativos, cachimbos, seringas e agulhas descartáveis. As hepatites virais são doenças silenciosas e graves. O diagnóstico precoce amplia a eficácia do tratamento. Por isso, consulte regularmente o médico e faça um teste. O diagnóstico não são raros. Os casos de pessoas que sofrem por anos de hepatite sem saber da doença, o diagnóstico pode acontecer incidentalmente em um check-up médico ou durante um processo de doação de sangue. Por isso é importante o diagnóstico precoce. Os sintomas, como foi falado, de acordo com os médicos, é preciso ficar atento com um ou mais desses sintomas aparecerem associados. Febre alta com náuseas, dores articulares, cansaço, coloração amarelada de pele e olhos, fezes esbranquiçadas e urinas escuras.
Os especialistas também podem solicitar um exame mais detalhado quando a pessoa relata antecedentes que o coloque sob suspeita, como em caso de transfusão de sanguínea. A evolução da doença. A hepatite A, na maioria das vezes, tem cura com recuperação total do fígado. As hepatites B e C podem levar à cirrose hepática e até a uma maior incidência de câncer de fígado. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde aponta que 70% a 80% das infecções entre os portadores de hepatite C se cronificam. Além disso, 20% delas podem evoluir para a cirrose e 1 a 5% para o câncer de fígado. A partir do diagnóstico, o médico irá recomendar o melhor tratamento de acordo com o tipo e característica de vírus, perfil do paciente e análise dos possíveis doenças contaminantes que possam interferir ou prejudicar a melhora do quadro. E também é importante que alguns comportamentos podem piorar o quadro, como, por exemplo, o consumo de álcool e, além disso, a obesidade e o diabetes mal controlado pode piorar a doença. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada. Espero que essa mini aula tenha servido, então, para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento sobre as hepatites. Meu nosso muito obrigada.